Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mini curso de C Sharp. Nesse mini curso nós vamos aprender como utilizar Windows Forms para criar aplicativos Windows para área de trabalho, para desktop. E antes de iniciar a aprender a tecnologia C Sharp, a linguagem de programação C Sharp para aplicar para desenvolver aplicativos, eu gostaria de explicar primeiro a história da linguagem. Porque, querendo ou não, é importante entender de onde veio essa linguagem, por que ela foi criada, quais são as suas origens. E nesse mini curso a gente vai conhecer essa linguagem e vai dar os primeiros passos com o C Sharp, já iniciando com o Windows Forms. Bem, de onde é que surgiu o C Sharp? Quem criou essa linguagem? Por que ela foi criada? A linguagem de programação C Sharp foi criada pela Microsoft. Em 1999, a Microsoft montou um time de programadores para criarem a sua própria linguagem. Essa linguagem seria utilizada na plataforma .NET da Microsoft e exclusivamente nessa plataforma. Ela não tinha ligação com nada. Era só algo criado pela Microsoft para lidar com os problemas da plataforma .NET, ou então .NET, também conhecida em inglês. O C Sharp ele foi uma linguagem que foi baseada na famosa linguagem C++, C++, e também foi baseada na linguagem Java. Ou seja, o C Sharp ele foi criado, a sintaxe dele, para atrair os programadores que já trabalhavam com essas duas linguagens. Então, naquela época, se você programava em C++ ou em Java, você já tinha uma boa base de conhecimento sobre a sintaxe do C Sharp, o que era o objetivo também da Microsoft para atrair os desenvolvedores para a sua linguagem C Sharp. Ela também sofreu forte influência da linguagem Pascal. Quem criou a linguagem de programação C Sharp? Algumas pessoas podem pensar, não, quem criou o C Sharp foi o Bill Gates, ele e o pessoal da Microsoft, mas não. A Microsoft montou uma equipe de programadores e disse, olha, queremos uma linguagem que atenda às nossas necessidades. E então esse pessoal, eles iriam criar uma linguagem que atendesse a Microsoft e funcionasse para a plataforma .NET ou .NET em português. O líder da equipe é essa pessoa na foto. Esse homem já trabalhava com programação e já tinha feito outros projetos, entre eles a linguagem Pascal e compiladores para Burland, se não me engano. E para a Microsoft ele liderou a equipe para criar a linguagem C Sharp. O nome dele é Anders Hejlsberg. Ele é um dinamarquês e também é um engenheiro de software. E agora outra pergunta. Por que C Sharp recebe este nome? Bem, para isso a gente tem que pensar em música. Quando a gente vê essas notas musicais ao lado, a gente vê que o segundo símbolo, a segunda nota musical, é uma hashtag, grosso modo, é uma cerquilha. E esse símbolo aparece ao lado do C também. Existe um motivo para isso. Mas antes eu quero contar uma história. Existe uma linguagem de programação muito famosa que é a linguagem C. A linguagem C foi criada no início da década de 70 e naquela época ela era uma linguagem que se tornou muito famosa, muito abrangente. Muitas universidades e órgãos federais eles utilizavam a linguagem C. Acontece que a linguagem C, quando ela foi criada, ela não tinha um recurso ultramoderno, por assim dizer, que era a programação orientada a objetos. Ela era uma linguagem funcional. Ela não tinha programação orientada a objetos e isso fazia com que os programas fossem mais, grosso modo, difíceis de serem feitos. Era bem mais complicado fazer programas sem ter o auxílio da programação orientada a objetos. Então, no final da década de 70, criou-se a linguagem C++. Quando perguntaram ao criador da linguagem C++ por que recebia este nome, ele disse, olha, C porque essa nova linguagem ela tem muitas características da linguagem C, a velocidade, desempenho e outras coisas, e C++ porque na programação
quando temos uma variável e ela é incrementada por 1, adicionamos mais ao lado. Esse mais se refere porque a linguagem C agora ela receberia um incremento de programação orientada a objetos, ou seja, era a linguagem C que as pessoas conheciam, mas com uma incrementação que agora ela possuía características de programação orientada a objetos e assim sendo uma das linguagens mais populares do mundo e até hoje sendo utilizada. Por causa disso, algumas pessoas pensaram, se do C veio o C++, o que vai vir do C++ então? Então algumas pessoas têm a ideia de que a incrementação do C++ é o C++, ele foi incrementado de novo. Mas isso ficou um pouco feio, então 4 símbolos mais seguidos um ao lado do outro, as pessoas elas achavam que o nome de C# ele seria devido aos 2 sinais de mais em cima e 2 sinais de mais embaixo, assim surgindo o C#, porque então formaria essa cerquilha, essa hashtag, mas isso não é verdade. O motivo é que quando criaram a linguagem C#, a cerquilha em C#, ela se refere ao sinal musical sustenido, que é essa hashtag sharp em inglês, que ela aumenta meia nota de tom de uma nota musical. E por causa disso ela recebe esse nome. Eu sei, eu também não entendi muito bem, mas eles decidiram fazer isso. E algo que sempre surge quando uma pessoa aprende ou quer aprender uma linguagem de programação ou alguma tecnologia é: o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com essa linguagem? Quais são os recursos, as ferramentas que ela me oferece? Bem, o que eu vou mostrar aqui são coisas que com certeza vão lhe deixar bem empolgado ou então hypado. Que é o seguinte, se você sabe C#, você pode desenvolver programa de computador. Esses programas que você tem no seu trabalho ou no seu computador, eles podem ser feitos utilizando a linguagem C#. Você pode criar seus próprios programas com seus instaladores e compartilhar com seus amigos e criar várias coisas. Já pensou criar seus próprios programas? Poxa, muito legal. E ainda mais, você pode exportar para o Windows, mas você também pode exportar para macOS, ou seja, dispositivos criados pela Apple, computadores criados pela Apple, quer dizer, desculpa. E você também pode exportar para Linux. Se eu ainda não deixei você impressionado, espere mais um pouco, porque o próximo item da lista com certeza vai lhe deixar animado. O próximo item é o que todo mundo, pelo menos alguma vez, já pensou em fazer: criar seus próprios games. Você já pensou poder criar seus próprios jogos com um jogo online, ou aquele jogo preferido que você gostava, ou então deixar a sua imaginação trabalhar? Então, com a Unity você pode criar seus próprios jogos e ainda exportar eles para computadores. E quando eu falo computadores eu quero dizer Windows, Mac e Linux. Sim, a Unity ela te dá a oportunidade de exportar para esses 3 sistemas operacionais. E também, se você for um fã de dispositivos móveis, você também pode exportar para celulares. E quando eu falo celular, eu quero dizer também para Android e para iPhone, iOS. Legal que eu falei, mas eu não fiquei animado, Gabriel. Realmente são coisas bacanas, mas eu não fiquei animado. Então está bem. O último item da lista, e também eu acho que é o mais desejado, é desenvolver seus próprios aplicativos para celular. Criar um aplicativo para sua mãe, ou então um aplicativo para o seu trabalho, ou então criar, não sei, qualquer coisa. Novamente, deixe a sua imaginação trabalhar. E realmente você pode criar aplicativos, não sei, aplicativos que você sempre quis fazer ou automatizar alguma tarefa sua. Você pode criar com C# utilizando o Xamarin da Microsoft. E você pode exportar seus aplicativos para Android e para a Apple, iOS. Tá, mas durante esse mini curso você vai ter que cumprir algumas tarefas, algumas obrigatoriedades. Mas por que fazer isso? Acontece que muitas pessoas, quando vão aprender uma nova tecnologia, elas não praticam.
Elas olham e pensam que estão aprendendo, mas não estão aprendendo. Então eu separei 4 itens bem fáceis e que eu considero obrigatório de fazer. E são realmente simples. Entre eles está praticar. Quando você estiver fazendo esse mini curso, eu peço por favor que você pratique, porque quando você pratica, você aprende, você fixa o conteúdo no seu cérebro, você responde dúvidas que até mesmo você não sabia. Então é algo muito bom e que ajuda no seu próprio desenvolvimento. A outra coisa que você precisa fazer é tentar. Às vezes acontece com todo mundo, nem sempre dá certo de primeira. Você precisa tentar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que você consiga. E embora isso pareça chato ou lhe deixe frustrado com isso, é importante sempre tentar. A outra coisa é persistir. E por fim, não desistir. Algumas pessoas, quando vão aprender alguma coisa, elas começam animadas, elas fazem, mas depois elas começam a ficar em uma corda bamba e que depois elas caem. Acontece com todo mundo, às vezes a gente vê alguma coisa, quer tentar e não dá certo, ou por algum motivo dá errado e você fica frustrado e quer sair. Por favor, não faça isso. Ao fazer isso, você pode estar perdendo uma grande oportunidade. E então, por fim, eu peço que você assine aqui na sua tela, concordo com os termos e serviços. É claro que é uma brincadeira, né? Mas faz descontrair. E para motivar vocês, eu tenho aqui a foto do Bill Gates. Eu acho que todo mundo conhece ele, o fundador da Microsoft. Ele deixou uma frase para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. E ela diz o seguinte: quando eu estava na escola, o computador era uma coisa muito assustadora. As pessoas falavam em desafiar aquela máquina do mal que estava sempre fazendo contas que não pareciam corretas. E ninguém pensou naquilo como uma ferramenta poderosa. Bill Gates, fundador da Microsoft. Eu quis trazer essa mensagem porque C# é uma ferramenta que algumas pessoas, quando veem essa linguagem, elas pensam, minha nossa, isso é algo de outro mundo e que realmente não dá para aprender. Eu não quero fazer isso. Mas, por favor, não pense isso. Veja C#, veja programação em C# como uma oportunidade que agora você talvez queira fazer por algum motivo X, mas que no futuro ela abra portas para você em coisas que você nem sequer imaginava. Na época do Bill Gates, os computadores só eram feitos para cálculos. Você só usava computadores para cálculos. E hoje em dia, computador é um acessório pessoal, é um acessório que toda pessoa, eu imagino, tenha em sua casa, ou pelo menos a maioria. Agora que eu já falei um pouco da história, um pouco de suas peculiaridades da linguagem C#, de onde ela veio, a gente vai começar a instalação da IDE. O que é uma IDE? Uma IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado. Ou seja, é uma ferramenta que te ajuda a programar sem cometer erros, que facilita a sua vida como programador. E a gente vai usar a IDE da Microsoft, que é o Visual Studio, mais especificamente o Visual Studio Community. E por que a gente vai usar? Pelo seguinte motivo: a Microsoft oferece o Visual Studio como uma ferramenta para criação, depuração e publicação de programas, oferecendo suporte para a criação de multiplataforma e vários outros recursos. Novamente, é uma ferramenta que vai nos ajudar muito e auxiliar em várias tarefas durante o desenvolvimento de interfaces. E nesse momento você pode estar pensando, Visual Studio e Visual Studio Code são a mesma coisa? Quer dizer, eles foram criados pela mesma empresa, têm praticamente o mesmo nome, então são iguais. Então eu vou baixar o Visual Studio Code e está tudo pronto. Não. Visual Studio e Visual Studio Code não são iguais. Quer dizer, eles têm objetivos distintos. Visual Studio ele é um ambiente de desenvolvimento integrado. Falei ao contrário, desculpa. E o Visual Studio Code ele é um editor de texto. Ou seja, no Visual Studio Code eu posso utilizar ele para criar vários programas em PHP, em Python, em C#, em C++, em Ruby, em R, HTML e várias coisas. Mas não é possível criar com ele
ferramentas para desenvolvimento de interfaces e outras coisas. Já o Visual Studio, ele tem tudo que o Visual Studio Code tem e várias outras coisas. Novamente, ele é um ambiente para desenvolvimento, então ele tem várias ferramentas para facilitar a programação. Agora sim, vamos instalar o Visual Studio. Para instalar o Visual Studio, nós vamos abrir o nosso navegador e procurar por Visual Studio Community. O Visual Studio Community é uma ferramenta da Microsoft de graça. Você não paga nada. Mas se você tiver um dinheiro e quiser investir mais, você pode baixar o Visual Studio completo com várias outras ferramentas. Tudo que o Community tem já é o suficiente para criarmos interfaces de aplicações para a área de trabalho. Em seguida você clica baixar o Visual Studio. Ele vai aqui baixar o instalador do Visual Studio e você abre o arquivo, clicando em abrir arquivo. E ele vai iniciar algumas coisas aqui, você espera um pouco. Aí vai aparecer uma tela para permitir que o aplicativo execute, você clica assim. E esse aqui é um instalador do Visual Studio. Você aperta em continuar. Ele vai fazer algumas configurações. Como eu já tenho instalado, ele vai ser rápido. Mas se for a sua primeira vez, ele vai demorar um pouquinho. Ele vai baixar todo o arquivo e depois ele vai instalar. Demora, acho que uns 5 minutinhos, não é muita coisa. Você vai aguardar esse tempo e esperar ele carregar a tela. Quando ele iniciar, vai aparecer essa seguinte tela para você. Como eu falei, o Visual Studio ele é um ambiente de desenvolvimento e ele tem várias ferramentas. Tem ferramenta para criar coisas em Python, para web, Azure, Node.js, C++. Tem também, como eu falei, para criar jogos. Tem também, como eu falei, para desenvolver aplicativos com C++ e aplicativos com Xamarin, dispositivos móveis. E jogos de novo aqui e várias outras coisas. Desenvolver em Linux e muitas coisas bacanas. Mas no nosso mini curso estamos focados em criar aplicativos para desktop. Então você clica só nesse carinha aqui, desenvolvimento para desktop. Depois você não clica em mais nada e aperta em instalar. No meu está escrito modificar porque eu já tenho, mas aqui do lado você aperta em instalar e ele vai instalar todas essas coisas. Após a instalação, ele vai já criar um atalho na área de trabalho para que você execute o Visual Studio. Ou então você pode iniciar pela própria interface. E eu vou inicializar aqui junto com vocês. E pronto, o nosso Visual Studio já está instalado na nossa máquina e pronto para ser usado. Na próxima aula a gente vai criar o nosso primeiro aplicativo de programa para computador. Me vejo na próxima. Bons estudos!